Metsuan, Metsuyan, Metsuan, Metsuan, muita alegria, Hag Purim Sameh a todos. Percebam que estamos num calendário, num momento muito especial, como consta e traz no Shulchan Aruch, e acredito que você já deve ter escutado isso de alguns outros rabinos, que quando Sherninaz, o mês de Adar, Marbim Besimcha, a gente acrescenta alegria, e esse acrescentar alegria se deve até pelo próprio nome de Purim, que quem não sabe, Purim em si significa por sorteio de sorteios, mas a ideia é que essa palavra em si não vem do hebraico, como Anohi, que a gente vê no Asara Bedibrot, nos 10 pronunciamentos, também não vem do hebraico. Anohi é uma palavra egípcia, e Purim é uma palavra que vem de uma outra tradição, de um outro aspecto linguístico, mas para nos mostrar o seguinte, fazendo uma correlação a Parashá Yitro, quando traz pela primeira vez a Asara Bedibrot, nas palavras do querido Rabbeinu Levi Weitman, que fala que a Torá é para a humanidade. Da mesma forma, Purim, o que aconteceu em Purim, não aconteceu somente uma vez, mas aconteceu muitas vezes, como foi em Purim em Saragossa, como foi em Purim em Halab, em Alepo, quando os nossos ancestrais são perseguidos e eles conseguem passar adiante. Purim traz uma coisa muito especial. De acordo com a Alahá Lema'aseh, assim traz o Yakut Yosef, do Raham Yitzhak Yosef, que compilou as alahot de acordo com o pensamento do seu pai, o Marão Ovadia Yosef. Não existe uma proibição de trabalhar em Purim, mas aquele que o faz, ele não recebe uma brachá disso, exceto aqueles que trabalham com Haim, com Nefesh, com vida, aqueles que protegem vida, aqueles que estão em hospitais, aqueles de alguma forma têm que trabalhar. Claro que por uma eventualidade se pode trabalhar, mas a ideia é que a gente tem que lembrar que existe mitzvot nesse dia tão especiais que a gente tem que fazer questão de acompanhar. Dessa vez, diferente do Matan Torah em Shavuot, nós recebemos Besimcha e Be'ahavá, diferente do Irat que recebemos no Matan Torah. Assim consta e traz nos nossos Midrashim que a gente não teve muita escolha. Esse Naseh Venishma que falamos que faremos e ouviremos, que parece que não tem uma lógica, mas com uma pequena montanha em cima de nós, que é o Har Sinai, vocês vão ou não vão cumprir os mandamentos? Dessa vez não. Dessa vez com Be'ahavá, todo a Israel buscou cumprir. Temos algumas Masertot, ou seja, alguns tratados talmúdicos que falam sobre Purim. Sabemos que existe algo tão especial em Purim, que foi esse amor e esse Nezirut Nefesh, que essa entrega de alma, é um Kiddush Hashem, de poder buscar ultrapassar as fronteiras, que é o caso do Moshe Rabbeinu da geração, que era o Mordecai, Ish HaYehudi. E o que significa, qual é o aspecto esotérico, qual é o aspecto místico da palavra Yehudi? Não somente aquele que não está conectado às outras nações ou a outra forma de se conectar a deuses, mas o Am Israel em nenhum momento deixa de pensar que existe algo acima. É o famoso Baruch Hashem, nananai, nananai, nana. É acreditar que a qualquer momento esse ocultamento de Hashem pode se mostrar. E como foi, que foi com o povo, e nisso eu trago para vocês na véspera de Purim, no dia 13 de Adar, a rainha Esther, ela jejua. E cabe a cada um de nós entender qual é o princípio do jejum. Será que o jejum para os meus amigos nutricionistas, como meu querido Jacob Safra, ou o querido Carlos Eduardo Silva, que fazem nutrição, será que é somente um ato de limpar o organismo? Não. O jejum é um contato direto com a Hashem. É uma técnica, é uma prática espiritual, que cabe também à humanidade fazer. Claro, entendendo se pode ou não pode fazer, entendendo se o médico libera ou não libera. Esse, por exemplo, o jejum, todos podem participar, né, acima da idade do homem, bar mitzvah, da habiba, bat mitzvah, mas, ou seja, 13 anos para homem, 12 anos para as meninas, mas tem que entender o seguinte, se a pessoa está bem de saúde, tanto que se for lactante, ou se, por exemplo, for gestante, não precisa fazer, se a pessoa passar mal, não precisa fazer, mas o jejum é o momento onde você consegue se conectar com uma força maior. Tanto é que Esther, assim como consta na Megillah Esther, que é citado no Maseret Megillah, ela passou 3 dias
Quem hoje, nos dias de hoje, consegue ficar 3 dias jejuando? Mas a gente não vai muito longe, o próprio Baba Sali assim traz os nossos mestres que ele passava a semana jejuando. Mas são grandes mestres, são almas muito elevadas. Mas o jejum também pode ser o Ta'anit Dibur. De que forma a gente pode aperfeiçoar a nossa fala? Será que a gente não está falando em vão, falando coisas sem necessidade? De que forma a gente pode aperfeiçoar isso? De que forma a gente pode pegar essa midá tão positiva de Esté e trazer para cada um de nós? Nos dias de hoje, temos que entender que uma das mitzvot também de Purim é Mikra Megillah, que é acompanhar junto com o Hazan, com o Balcorê, com o Rabino, aquele que está lendo a Megillah, acompanhar e prestar atenção naquilo que está fazendo. Eu recebi uma pergunta se uma pessoa que tem déficit de atenção, ela está isenta ou não de cumprir. Ela deve buscar cumprir. Mas se por acaso ela não conseguir, ela está isenta por uma questão de patologia. Entretanto, ela deve buscar seguir. Porque, mais uma vez, a gente tem que fazer a nossa parte, como esse nascer venishma. A gente tem que tentar sair um pouco da caixa, um pouco desse paradigma que foi fundamentado, e é por causa disso que existem pessoas tão especiais que conseguem chegar aonde poucos chegaram através desse ato de continuar. A Rainha Esté, ela trouxe para os nossos Chachamim, Katvunin Ledorot, escrevam para suas gerações. A ideia dela é que as gerações pudessem entender a ideia da Rainha Esté, para que eles pudessem ver a beleza que há de cumprir essas mitzvot e também de acreditar que, por mais que a gente não consiga entender, existe algo interno. Vocês já ouviram falar sobre o julgamento de Nuremberg? É até um documentário que fala nos algozes daquele regime que sejam apagados todos os seus nomes. Eles perseguiram não somente os judeus, mas todos aqueles que foram contrários ao seu pensamento, e eles foram julgados pelas nações, e eles tinham 11, um se matou, ficou 10, e eles foram para a forca. A gente faz um paralelo com os filhos de Amã, e no último ele grita quando vai ser enforcado, Freilich Purim, que em Yiddish significa a festa de Purim. O que eu quero dizer para vocês é que a nossa história ela está conectada com algo muito especial, com o tempo. E esse tempo de hoje também é um tempo de celebrar a festa de Purim. Hag Sameach, Tzadikim.